Muito boa noite, amigo corneteiro, amigo torcedor do Corneta Santista. Estamos de volta com mais um programa especial e hoje é um programa diferenciado, é um programa que a gente esperou muito, com convidados muito especiais. E hoje eu vou apresentar ele, que está aqui no programa pela primeira vez e é uma satisfação, uma honra muito grande da equipe Corneta Santista trazer aqui pela primeira vez Rodrigo Marino. Ele que é torcedor do Santos, foi candidato a presidente. E ele vai falar um pouco do momento do clube, falar dos resultados do Santos. Vamos perguntar tudo pra ele hoje aqui e ele vai falar tudo pra gente. Não é isso, Rodrigo? Obrigado pela presença hoje. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço o convite dos Cornetas. Combinava isso com o Diogo já há um tempão. Hoje deu certo a agenda e vamos falar do Santos, que é sempre um prazer pra mim. Obrigado. Diogo, ele tá aqui, secretário da Embaixada, no Guarujá. Ele que é torcedor, tá vivendo grandes emoções, fortes emoções com o Santos Futebol Clube nos últimos tempos. E vai também estar aqui com a gente nesse bate-papo gostoso de hoje, né, Diogo? Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. E bora cornetar, né? Que é o que a gente mais precisa. Bora cornetar. Fernando, mais um programa juntos. Corneta Santista de volta, né? Depois de algumas mudanças, né? A gente, né, buscando espaço para poder estar gravando. Conseguimos um espaço maravilhoso hoje aqui. E, Fernando, vamos falar de Santos. Rodrigo Marino, nosso candidato de peso aqui hoje, hein? É isso aí, Edson. Candidato não, nosso convidado, desculpa. Excelente programa, cenário novo, convidado top, representante da Embaixada, tem tudo para esse podcast estourar. Vamos pra cima. É isso aí, Fernando. Mas antes, a gente sempre dá aquele recadinho especial, né? Recadinho nas nossas redes sociais. Passa pra galera curtir, comentar, compartilhar nossas redes sociais, por favor. É isso aí, pessoal. Sigam a gente lá no YouTube, Corneta Santista, e também nossa página no Instagram, corneta.santista. Temos também o TikTok, @Corneta Santista. É isso aí. Rodrigo, eu queria que você se apresentasse pra galera, né? Falasse a tua vivência no Santos Futebol Clube, qual é a atuação no Santos, a tua história dentro do Santos Futebol Clube mesmo como torcedor e participando dentro do clube ativamente. Vou lá, passar rapidamente aqui. Eu tenho 48 anos de idade, 45 anos de sócio. Não sou sócio desde do meu nascimento. Isso aí é uma briga que eu tenho com meu pai até hoje, por conta disso. Demorou 3 anos, né? Difícil perdoar, né? Então, são 45 anos. Eu tive algumas passagens, já 5 passagens no Conselho Deliberativo. Fiz parte de algumas comissões no Conselho Deliberativo, comissão de fiscal. Essa comissão fiscal, ela leva o nome do meu pai, né, que foi uma homenagem que o Conselho fez para o meu pai quando ele faleceu. Ele era o presidente da comissão fiscal. Então, é a única comissão do Conselho que leva o nome de uma pessoa. Então, é a comissão fiscal Reinaldo Marino. E eu fiz parte dessa comissão quando ele faleceu. E outras 2 comissões na última gestão, que foi a comissão que trabalhou a Secretaria de Sócios e a comissão que analisou o emprego, aonde foi gasto o dinheiro da venda do Rodrigo Raio, né? E tem uma passagem também de 6 meses pelo CG do Modesto. Fiquei 6 meses, conseguimos ser campeão paulista, chegar na final da Copa do Brasil, mas aí eu saí do CG porque eu não concordava com a gestão dele. 2 anos depois, graças a Deus, eu vi que eu estava certo, né? Graças a Deus não, porque para eu ver que eu estava certo, o Modesto foi expulso do clube. Sim. Né? Então é porque a gestão não andou errado, mas eu farejei, eu senti o cheiro que a coisa não ia andar bem. Então resolvi sair, não quis ser conivente com o que eu estava vendo que ia acontecer. E por último, agora fui candidato à presidência na última eleição, fiquei em 2º lugar. E estamos aí, continuamos. O mais importante de tudo isso que eu falei, é a essência, é o começo, que é ser torcedor do Santos. É isso aí. Né? Então, muito mais importante do que ter sido passado pelo CG, ter sido candidato, ter sido conselheiro, ter feito parte de comissão, é ser torcedor, e torcedor de arquibancada. Eu costumo dizer que o meu pai tinha cadeira social nas cativas, e eu ia pequeno, eu ia com ele. Até 14 anos, com 14 anos ele me perdeu para sangue jovem, porque eu falava para ele, a festa do jogo tá lá na torcida organizada. Ele falava, não, mas fica aqui. E ele me perdeu para organizada aos 14 anos, porque
essa para mim é a maior essência é o torcedor, né? É a partir de você ser torcedor que nasce candidato, que nasce conselheiro, que nasce qualquer outra coisa, né? E essa parte aí ninguém te tira. Você pode não estar conselheiro, você pode não estar candidato, você pode não estar nada, mas a parte de torcedor, isso ninguém te tira. E não querendo te cortar e nem alfinetar ninguém, mas para ser até candidato a presidente tem que entender um pouco de futebol, né, Marino? Então, cara, todo brasileiro entende de futebol, né? Então, todo mundo sabe alguma coisa. Quem não entende é porque não quer entender, né? Mas tu também não tem raiva de quem entende de futebol. E às vezes tem até raiva de quem entende. Pois é, né? Mas aí é de cada um. Isso é uma e é uma de paixão nacional, né? Então, mas aí às vezes para começar, precisa ser brasileiro. Pois é. Né? Às vezes tu nem é brasileiro. A gente tem muita coisa para perguntar pro Rodrigo Marino hoje aqui, né? Em especial da administração do clube. Vamos primeiro dar uma cornetada aqui num resultado que teve adverso, né? E aí eu vou pedir a palavra também pro Diogo, né? Diogo, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, né? O Santos vinha de 2 vitórias consecutivas, né? E acabamos perdendo em casa para um time que vinha de acabado de perder uma final da Copa do Brasil. A gente perdeu em casa aí 1-0, um resultado sofrível. Como é que você viu a análise? Que hoje a gente vai perguntar muita coisa pro Rodrigo Marino aqui. Então, dá para dividir, né, o jogo do Corinthians em 2 partes. A parte da festa por Rei Pelé, antes de começar o jogo, e o jogo. A festa foi linda. Eu acho que o Santos dá para investir nesses jogos de luz, fogos, que é um espetáculo, né? O basquete, a NBA, faz muito esses espetáculos na hora dos intervalos. Foi sensacional para quem estava na Vila. Não sei como os jogadores não conseguem sentir essa emoção e correr em dobro, né? E daí, no jogo, né? Falar em si do jogo, o Santos começou com a expulsão lá do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto sentiu a volta dele para a Vila, a torcida pressionando. E o Santos tinha tudo com o jogo na mão, né? No segundo tempo, de conseguir pelo menos 1-0 e sair vitorioso. E aí o técnico errou, colocando o Lucas Barbosa, que ele me tira um volante, colocou o Lucas Barbosa. Para quem estava no estádio ali, viu que o Lucas Barbosa praticamente jogou de centroavante, eram 4 centroavantes, quer dizer, 2 centroavantes, 2 pontas. Lembrou Jair Ventura, jogando 4 atacantes. E aí, em 15 minutos, ele conseguiu ser expulso. E no final, a gente levou um gol que foi bizarro, né? Então, assim, a gente vai acumulando tropeços, vai acumulando resultados pífios. A gente não perdia para o Atlético há 12 anos, perdemos para o Atlético. Não perdia para o Corinthians há 8 anos na Vila, perdemos para o Corinthians. Nunca tinha perdido para um time venezuelano e a gente vai acumulando desastres. É lamentável. O torcedor santista, a gente costuma falar nos nossos programas aqui, há 2 anos que a gente vem sofrendo demais, né? A gente não tem uma sequência de 3 vitórias, a gente ganha de adversários medíocres e não sabe quando vai ganhar outro jogo. Então, tá muito difícil, né? A gente que vem fazendo esse programa, a gente já está com esse projeto, né, Fernando, o quê? 5 meses aqui do nosso Corneta Santista. E volta e meia tem um programa de falar de uma derrota. A gente não consegue ter uma sequência de vitórias, né? E a gente, né, infelizmente, vem acontecendo muita coisa errada no Santos Futebol Clube, né, Fernando? Pegando esse gancho, né? A gente não está acostumado com vitórias, mas com derrota a gente já se acostumou, né? 2 vitórias a gente comemora absurdamente. E o torcedor do Santos está se nivelando por baixo. Muito, demais. Qualquer jogador que joga uma partidinha de 15 minutos boa já virou, esse tem que ser o titular, né? É o nosso sentimento. O Ed Carlos foi assim, né? Jogou bem contra o Juventude. O Juventude é o pior time, não fez nenhuma vitória fora de tabela, casa, né? O último colocado. Nossa, o Ed Carlos é a solução. Ele teve a oportunidade de sair na frente, né? Teve. Com aquela falta na trave, logo no começo do jogo. Rodrigo, assistiu o jogo? Assisti. Antes de falar do jogo do Corinthians, para a gente lembrar, o jogo do Juventude, até o gol do Santos, até uns 32 minutos, só deu Juventude. Exatamente. O Juventude tinha 5 chutes no gol, o Santos não tinha nenhum chute no gol, uma bola na trave. Eu comentei isso no último programa nosso. Só deu Juventude. Se o Juventude faz 1-0, o jogo não tinha sido 4-1. Mas aí o Santos... Comentário do Fernando. O Santos achou um gol, né? Uma jogada, achou o gol, levou, aí o Juventude sentiu, começou o segundo tempo, com 3 minutos fez 2-0, né? E aí uma bela bola do Ed Carlos, o Marcos Leonardo fez o gol, mas é o que você falou, Edson, o torcedor do Santos está carente ao ponto de que o Ed Carlos meteu uma bola e virou o Beckenbauer. Entendeu? Virou o Gerson, né? Então, aí fez 2-0 e o jogo, né, ficou mais fácil. E ainda assim, no final do jogo, tomou
não digo pressão, porque estava 4-0. Tomou um gol e ainda quase tomou o segundo. Né? Contra o Bragantino, um jogo que a torcida não esperava aquela vitória. Tá? O Bragantino jogou mal e o Santos ganhou, tudo bem. O primeiro tempo contra o Bragantino também não foi nada disso. O segundo tempo que o Santos jogou um pouco melhor. Eu achei bastante truncado o primeiro tempo, né? Muito violento. Muito violento. O Bragantino bateu. Contra o Corinthians o jogo estava igual. O Santos tinha até um pouco de meio campo, porque estava com o Camacho e com o Rodrigo Fernandes. Né? Um jogo igual, até a expulsão do Yuri Alberto. Aí você fica com a mais, mas o Santos não sabe jogar com a mais. É incrível, né? Na hora que foi expulso o Yuri Alberto, eu já falei para um amigo meu, tu quer ver agora a gente se enrolar? Porque o Santos entra o time do Santos entra com um esquema tático montadinho para jogar aquele jogo. Se o outro time perde um jogador, aí o time se fecha e ele não consegue atacar. Exatamente. E aí o treinador acho que errou, né? Não pode tirar o Rodrigo Fernandes, é o melhorzinho que tem ali de volante. Se ele queria tirar alguém e arriscar um pouco mais porque ele tinha um jogador a mais, tirasse o Camacho. Mas o Camacho tinha feito um golaço, né? Contra o Bragantino, contra o Super Bragantino. Então o Camacho já era Deus naquele momento. Então o Camacho não sai. Só que ele abriu mão da marcação do Rodrigo Fernandes. Né? O Rodrigo Fernandes é muito mais efetivo que o Camacho. Colocou o Lucas Barbosa e aí deu azar, todo azar do mundo. Mas não é muito difícil fazer a leitura que o juiz estava louco para compensar. Sim. Que o juiz não tinha muito também a confiança da expulsão do Yuri Alberto. Ele estava louco para compensar. E na primeira oportunidade que ele teve, ele compensou. Com o Lucas Barbosa, né? Aí ficou aquele jogo igual, né? E aí o adversário tem mais qualidade, né? Tem. Tanto azar que o treinador teve, que o lance do Roger Guedes é em cima do quê? Da mudança que ele tinha feito. Sim. Uma avenida aberta na lateral. Entrou em cima do Sandri, né? Mas isso aí, mas a mudança dele. O Auro perdeu a bola no contra-ataque, né? Não pode, mas um jogador não pode atravessar quase o campo inteiro, entrar na área e chutar. Justamente. Não pode. Justamente. Alguém tem que fechar, só fechar nele, não precisa só fechar, não deixar ele entrar na área. Faz a falta antes, né? E aí, quando não tem que ser, né? Até o João Paulo falhou também, porque tomou embaixo das pernas. Aí... Entendido. Fernando, tua análise da partida Santos e Corinthians na Vila, por favor. O primeiro tempo foi até interessante. O primeiro tempo deixou o torcedor muito animado, esperançoso. Parecia que ia dar coisa boa. Era hoje. Era hoje que a gente ia lavar a alma, carimbar a faixa de vice-campeão do Corinthians. O Corinthians também não veio para jogar também, né? Eu acho que o Corinthians também estava meio morto. Tava de ressaca. Você viu os jogadores do Corinthians errar passes de meio metro. Não conseguia cruzar uma bola com decência, sempre saía para lateral. E o Santos conseguiu dominar todos os setores também. O defensivo estava bem, meio de campo, ataque. Realmente estava acuando o Corinthians. E com a expulsão do Yuri Alberto, pronto. Era só manter o padrão. Não precisava se abrir tanto, não tinha um desespero, o jogo estava controlado. E mais uma vez, o Orlando... Eu não sei se é uma falta de malícia, não sei se é a necessidade de mostrar parece serviço. Parece que quando precisa dele... Porque a vaga de técnico por ano que vem está aberta. Então, eu não sei se ele quer mostrar que pode ser algo a mais, algo diferente, e querer abrir o time assim que o adversário tem um a menos. Não é bem assim. Né? O futebol é feito de detalhes, como o chavão do esporte. E teve também a questão das lesões, né? A entrada do Derrick, a saída do Madison. Então, Derrick e Auro do lado direito. E Sandri também, ainda com uma falta de jogo, não está tão bem ainda, fisicamente, tempo de bola. Então, com uma jogada feliz também do Roger Guedes, que só correu. Né? Só correu e ainda conseguiu colocar a bola entre as pernas do João Paulo. E foi uma derrota, assim, lamentável. Todo torcedor santista esperançoso, era uma vitória muito fácil. O Corinthians não estava apresentando rejeição, não estava lutando, parece que estava entregue. Perdemos uma grande oportunidade. Sabe o que Os acontece? jogadores e técnicos tiveram culpa sim. O elenco do Santos ele é muito limitado tecnicamente. E quando tu tem um elenco muito limitado, tu não pode inventar nada. Tu não pode dar uma falha, porque a limitação vai custar um gol, vai custar uma derrota. E eu tenho também comentário em cima disso, porque o elenco é limitado. O Santos também já não podia gastar muito. Contratou quem nessa janela? Carabarral. 8 milhões. 8 milhões.
A partir do momento que gasta Tá nem no 8 banco. milhões Não num consegue nem jogador, ser relacionado. num jogador, Verdade, né? verdade. Numa janela que o Santos não tem dinheiro, então era um Um jogador time que diferencial. alega que não tem R$1. Quem é que Né? veio? Teoricamente seria um jogador Quem é que diferencial. veio no meio do Jogou ano? 2, Quais 3 foram os partidas. reforços que vieram no meio do ano? Carabarral, Soteldo. Luan, pode chamar de reforço? Ué, claro. É. Luan, pode chamar de Pode reforço? chamar. Não, não sabe ser reforço, Contratou, ele né? tá Contratou. ironizando. Foi Vai, contratado. contratou. Foi É, contratado. Carvajal, Luan, Soteldo, que caiu no colo. e o... E o lateral? O Natan. 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 Quem jogou contra o Corinthians desses 4? Pois é. Nenhum. E o Natan começou a titular Nenhum o dos jogo reforços passado. jogaram. O Natan não foi nem Verdade. relacionado. Se é nesse reforço, jogo, né? E não foi relacionado. Ele foi titular do jogo passado. O que levou o técnico a acreditar que no jogo passado ele era titular e no jogo seguinte ele nem ser relacionado? Eu falo que o Orlando, eu não conheço ele pessoalmente, ele tem uma bela carreira nas categorias de base, muito vencedor na categoria de base, principalmente acho que no São Paulo. Só que ele não tem trabalho como profissional. E base é uma coisa, profissional é outra. Você vê que ele é infeliz na entrevista do final do jogo. Sim. Quando Sim. ele perguntaram para ele por que o Natan não jogou. Ele falou, o Natan foi mal contra o Bragantino e foi muito mal nos treinos. durante a semana. É. Então eu não trouxe ele para o jogo. Isso não se fala de jogador. Porque se o Tu jogador expõe já o cara, foi né? mal, você vai expor ele. O Roland. O jogador precisa de confiança. Falou tudo. Expõe o cara, né? O Roland aconteceu Você esse diminuiu erro o contra Natan desse Corinthians, né? tamanho. Aí amanhã ele tem que entrar contra o Flamengo? Com que moral que ele entra? Que confiança que ele entra? Verdade. Então, ele tem que falar qualquer coisa, menos que o jogador foi mal. Fala que o jogador sentiu. Isso aí. E em cima disso, teve uma postagem do Natan. Teve. Né? Que ele falou que não entende Uma postagem futebol, né? irônica do Natan. Provavelmente foi em cima disso. Da decisão do Orlando. Mas foi em cima disso. Foi em cima disso pela Tudo leva declaração a crer. do Orlando Tudo leva na a crer. entrevista. Da declaração. Até a não escolha. Sim. A não escolha. No banco, perder a vaga Não pro Auro. relacionar. Não ser relacionado. Perder a vaga pro Auro. No jogo, Madison sentiu. Joga o Lucas Braga. O- Lucas Braga e o Auro? Lucas Braga e o Sandri. Auro e o Sandri? Sandri. E o Auro é o outro. O que tiver de disposição e o Auro, pelo amor de Deus, é o outro. É o É o que a gente está falando. Né? Para ser presidente tem que ter torcedor, o técnico tem que saber disso. Os torcedores sabem que o Auro é limitadíssimo. Limitadíssimo. Ele não deveria nem ter vindo, ó. E completando o que o Marino falou, exatamente, não dá para jogar isso a público, né? Foi assim que aconteceu com o Rolando, naquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, quando ele falou assim, perguntaram por que ele não fez nessa substituição. Aí ele falou, não, eu teria que substituir o time todo. E aí os jogadores mexem com ego ali, por mais que levaram uma surra, mas... Na minha visão, o Orlando já tem um grupo que ele confia. Eu acho que ele é muito novo no profissional para ter esse tipo de comportamento. Lembrando técnicos anteriores, até consagrados como o Luxemburgo, a gente via muito, né? No passado, que ele tinha... O Felipão, quando montou a seleção para a Copa de Família, 2002, ele montou a família Felipão. Mas o Felipão já tinha, né? Gabarito, já tinha história, tinha know-how, né? Já tinha um know-how, sem dúvidas. Agora o Orlando não. Ele tem que ganhar o elenco. Né? E o Santos não tem muitas opções. O Orlando sabe que ele não tem responsabilidade nenhuma, que ele não vai ser o treinador em 2023. E o Zanocelo também aí desaprendeu. Será que a gente pode questionar dele ser titular, mas não entrar no jogo? Mas peraí. Desaprendeu remete a alguém que um dia aprendeu e sabia. Exatamente. Então ele não desaprendeu. É Ele isso nunca que eu estou soube. trazendo. Foi jogador. você sabia. Calma que vai gerar polêmica. Tem um cara aqui na mesa que gosta dele aqui. Tem um cara aqui na mesa que gosta dele. Deixa eu te defender. Deve ser um excelente amigo, deve ser um ótimo genro, deve ser um cara bacana pra qualquer coisa. Fazer churrasco, contar história, tomar uma cerveja. Pra jogar no meio do Santos, não. Ele tem histórico de presidente, seleção brasileira, né? meu presidente, ele tem conhece histórico de futebol. seleção brasileira, né? Nessa mesa tem Não gente até que seja defende o grande Giamotto. coisa, mas né, a É boa. base, ele tem um histórico de seleção. Agora, poxa, o time já é limitado. Essa é a questão. Mas eu entendi o que você falou. O Zanocelo jogou com todos os treinadores. O Orlando chegou, eu entendi, desaprendeu. ele já- Ele foi simplesmente sacado, né? E ele já demonstrou que tem os jogadores favoritos. Isso aí. Né? O Ed Carlos, que ele já vinha falando quando Lucas ele assumiu. Barbosa. Não, e o Ed Carlos ele já vinha citando quando ele assumiu. Que tinha... Ele promoveu o Ed Carlos. Ele promoveu. Isso Então é uma coisa que ele vai com o Ed Carlos até a morte. Né?
ter tirado o Ângelo... Eu também achei que não tiraria no jogo. Era um dos melhores Mas jogos vou dar um ano. pitaco aqui, né? Eu concordo com tudo que os senhores falaram, né? Eu acho que o treinador errou, ele foi muito infeliz nas substituições. Já é o segundo jogo que ele erra. Já é o segundo jogo que ele erra, também concordo. Ele foi infeliz nas substituições, o adversário tem material humano melhor que o do Santos e conseguiu vencer mesmo não querendo vencer. Porque o adversário não queria vencer o jogo. Ele queria buscar um empatezinho porque ele acabou de sofrer uma derrota num título, né? Infelizmente, a gente sofreu essa derrota, né? Para um rival que para o torcedor santista é muito importante jogar contra esse rival, contra o Corinthians, né? Porque é o nosso maior rival. Então, o torcedor santista ele fica muito feliz no ano quando ele ganha esses clássicos, ganha especialmente contra esse pessoal aí da Marginal. Então, mais uma derrota lamentável. E para finalizar minha parte, você trazer essa questão do banco. O Santos estava com a mais, precisava de uma melhor última bola, né? Até para os atacantes. Quem do elenco do Santos que tem um pouco mais de noção técnica no meio de campo? Sanches. Onde ele estava? No banco. Por que ele não entrou? Porque o Bruninho... Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Aí vamos lá, você tocou Pô. no ponto desse jogo. O que é esse jogo? O Santos hoje ele tem um elenco limitado tecnicamente e, mais que isso, o Santos perdeu a essência do Santos. Sim. Quem no Santos hoje, quem nesse elenco, quem na comissão técnica sente o Santos de verdade? Quem nessa comissão técnica que é capaz de chegar, fazer uma preleção e falar assim, hoje é um jogo diferente, hoje é um campeonato à parte, hoje é contra os caras, É isso hoje aí. é pra dar a vida, hoje é um jogo de... Hoje, tá vendo esses 13 mil que estão na arquibancada? Eles sabem que a gente não vai pra Libertadores, eles sabem que a gente tá lutando para não cair, mas ganhar hoje é diferente. Deixa esses caras felizes que estão aí. Quem é que tem essa santistidade no elenco e na comissão técnica hoje? E na diretoria? Não, ninguém. eu- Então ninguém é capaz de passar esse recado pro jogador. Ninguém é capaz de colocar essa motivação especial para esse jogo. E digo mais até, fazer um bicho diferente, que é contra os caras. É isso aí. Tem que ganhar dos caras. É isso aí. Sabe? Nessas horas, cadê o executivo de futebol? Não tem. Cara, e até É? você, nessa hora não precisa Pois nem é. só do executivo de Pelo futebol. amor de Deus. Porque o executivo de futebol também é um profissional do futebol que talvez não tenha essa santidade. Precisa do diretor Santos, o cara que é da diretoria, o CG da diretoria que fica lá no CT. Esse cara é Santos. Esse cara tem esse chega lá e CG? leva. Não Mas tem esse CG? Não tem. Ah, tá. Então, mas precisa A desse gente está cara. procurando, né? Precisa esse cara. Então, é isso aí. Infelizmente, mais uma derrota. Também, a gente sempre falou, né, no nosso grupo lá, a gente tem um grupo do WhatsApp, Santos Sempre Santos. Queria mandar um abraço pra galera lá que tá curtindo o programa. Que realmente a gente não tem esses caras, né, que vibrem com o Santos, que dê essa motivação pra essa galera. E mais um ano que tá terminando aí, né? Estamos chegando no final do ano já. E realmente um ano... Eu costumo falar o seguinte, Rodrigo. Desde que eu me entendo por gente que eu acompanho o Santos Futebol Clube, já vão fazer... Eu tô com meus 37 anos. Eu acompanho o Santos desde os meus 10 anos de idade, ali da época do Giovani, ali, né? Que foi em 95, né? Eu costumo falar que esse time do Santos, nos últimos 2 anos, os times que passaram, para mim, os times mais ruins que eu vi no Santos. Eu não me recordo nem o Santos com a Vila em momentos difíceis, de gramado, de arquibancada. Eu vi time tão ruim que nem nesses dois últimos anos. Né? São os piores times do Santos que eu já vi em toda a minha vida. Respeito quem viu piores, mas na minha opinião, sim os mais ruins que passaram. Mas vamos pegar aqui já a levada do programa aqui e já perguntar, né? Começando por você, e fica aberto pro Diogo, tanto pro Fernando fazer perguntas. A diretoria do Santos é um motivo de maior crítica hoje dos torcedores, pelo menos aqui no Corneta a gente não alivia, né? Porque a gente aqui não tá campanha política nem para você, nem para os candidatos que virão aqui durante o decorrer do programa, mas a diretoria do Santos ela vem deixando muito a desejar nos últimos 2 anos, que é quando ele assumiu o mandato, né? Eu até, já vou dar minha opinião, eu até entendi que no primeiro ano ele pegou um ano difícil, com time com transferban, dificuldades financeiras. Pô, mas 2 anos. O time vem caindo pelas tabelas, disputando rebaixamento em tudo. Pô, o Santos Futebol Clube. Eu não sei que nem você falou, que a galera não tem essa vibração, mas, porra, eu choro com o Santos. Eu me emociono com o Santos. A gente não dorme aqui, a gente briga um com o outro em grupo de WhatsApp, né? Até E sai do grupo, né? A gente sai do grupo. Tem cara que sai do grupo, cara. E tá aqui na mesa, inclusive. Então, E a gente tá sofrendo demais com o clube nos últimos tempos. Então, a pergunta fica aqui, né? Como é que você analisa essa diretoria nos últimos 2 anos? E como é que você vê também o calcanhar de Aquiles que o torcedor não entende, né? Como é que é o comitê gestor, né? Sendo que a gente já discutiu diversas vezes, pô, não dá pra arrancar o comitê gestor, não dá pra ser um regime presidencialista na qual o presidente toma decisões e ele é o único responsável por aquilo. Então fica à vontade aí pra falar da diretoria. E até aproveitando, como é a indicação do CG?
Vamos lá. Eu vejo o posicionamento da diretoria de acordo com o que o presidente quer. O que ele pretende fazer, o que ele tem planejado. No caso atual, diretoria, eles têm um planejamento estratégico, mas está muito claro o que o presidente definiu. O presidente definiu que ele quer pagar a dívida do Santos. É o norte dele. Ele definiu isso. Se está certo, se está errado, ele não tá preocupado. Mesmo correndo o risco do rebaixamento? Ele não se preocupa com isso. Ele tem o norte dele de pagar a conta, de pagar a dívida. Ele está sendo fiel ao que ele propôs, né? Ele propôs em campanha. Isso é exatamente. Ele não mentiu na campanha, Ele falou isso, que ele falou que ia fazer justamente isso. O grande erro que ele, para fazer isso, ele abdicou da parte esportiva. Ele simplesmente abdicou do futebol. Então, o que ele fez? Ele pegou o Santos... Quando ele assumiu o Santos, ele tinha um time competitivo. Tá? Ele tinha um time competitivo. Por quê? Como que ele tinha... Ele estava na final... Ele chegou à final da Libertadores. Nós ganhamos quarta de final e semifinal foi ele que ganhou já. O time não era dele, mas foi já na gestão dele. Foi em janeiro. E ele perdeu a final da Libertadores. Então, ele tinha um time competitivo. Ele desmanchou o time competitivo, ele vendeu a espinha dorsal do time que ele herdou da outra gestão e montou um time de qualidade técnica inferior. Nisso, quando ele fez isso, ele já mostrou qual era o norte que ele ia seguir. Reduzir despesa para pagar a dívida. Só que ele vendeu essa espinha dorsal e contratou jogador e não baixou um centavo na folha de pagamento. Essa era a lição de casa que ele tinha que fazer. Ele vendeu isso. Se ele fizesse a venda do time e a reposição com menor qualidade técnica, mas mais barata, tudo bem. Tudo bem não. A gente não ia estar competitivo, mas pelo menos eu estou mostrando o que eu estou fazendo. Olha, eu reduzi realmente a qualidade técnica porque eu vou baixar a despesa. Mas não, ele baixou a qualidade técnica e manteve a folha de pagamento. Aí o erro foi duplo, porque ele não consegue pagar a dívida a partir desse momento e também não tem time. Continua engessado, né? Continua. E aí o time caiu muito de qualidade técnica e também nós perdemos patrimônio, porque ele vendeu ativos do Santos, que são jogadores, e os jogadores que vieram, nenhum foi comprado. É tudo empréstimo, é tudo contrato que não é patrimônio do Santos. Acabando o contrato desses jogadores, eles vão embora. O que tinha de patrimônio foi vendido. O que está faltando ainda para ser vendido, pode esperar que mais uns 6 meses vai ser vendido. Estou falando no Ângelo agora e Marcos Leonardo deve ir no começo do ano. No final do ano, começo do outro ano. Por quê? Porque ele precisa buscar dinheiro. O Santos hoje já não tem mais dinheiro de 2022. Então, vai precisar vender um jogador. Ou é o Ângelo, ou é o Marcos Leonardo, ou é o João Paulo, ou é o Lucas Braga, que ainda é o patrimônio que tem. Está acabando. E nós vamos chegar estrangulado no final da gestão em 2023. Quem assumir em 2023, ou ele mesmo reeleito, ou algum outro presidente, vai assumir, aí sim, vai assumir uma terra arrasada. Por quê? Porque não vai ter patrimônio, não vai ter ativo, não vai ter jogador. Eu não sei como vai estar a dívida, que fala-se da dívida, mas até agora ela não caiu num número tão grande assim. Comparando aos 2 anos de sofrimento técnico que a gente tem no campo, não é proporcional com a redução, né, da dívida. Não. Eu não tenho o número exato agora, mas a dívida caiu acho que 40 milhões. Não valeu a pena a gente sofrer 2 anos. Não. Não justifica. Que o time com um time melhor poderia ter adquirido até mais receita, né? Se o time estava... Justamente. O futebol, você não tem que se endividar, mas você tem que investir. Porque se você investe, você põe um time melhor, os campeonatos, as premiações te pagam isso. Quer um exemplo? O próprio Corinthians. O próprio Corinthians trouxe alguns jogadores o ano passado e esse ano bateu o vice-campeão da Copa do Brasil. Teve premiação. Não foi campeão? Se é campeão, ganhava 75 milhões. Mas não sendo campeão, deu uns 40 e poucos milhões. Pegando esse teu gancho, quantas vezes o presidente do Corinthians falou que o clube estava quebrado? Então, esse é um ponto que não pode ser falado. É brincadeira, desvalorizando a imagem do clube. Assim como eu disse que o Orlando não podia nunca falar que o Natan estava mal e por isso não foi pro jogo,
o presidente não pode falar que o clube não tem dinheiro toda hora. É uma questão de marketing, né? Eu criticava... Isso daí implica numa hora de uma venda de um jogador. Claro. Eu criticava- Investidores. Quem vai comprar Se eu tenho dinheiro pra investir, eu vou no clube que tá quebrado? Sabe que tá comprando de um cara que tá desesperado por Sim. dinheiro. O Rolo fazia isso na transição, né? Toda sexta-feira ele ia lá, fazia vaquinha. O clube tá quebrado. Isso foi o quê? Foi só desprestigiando a... Você vai A imagem diminuindo do a imagem do serviço. clube. Claro. E aí quando o cara vem comprar teu jogador, Ele sabe que oferece qualquer coisa. tu tá desesperado, o cara te oferece menos. Isso. Assim o Lucas Veríssimo foi vendido valendo menos. Assim o Kaique 500. foi vendido valendo menos. Eu vou falar do Kaique agora, mas bom, o time ele vendeu a preço de banana, né? Pituca, Alisson, vendeu tudo a preço de banana. Por quê? Desespero do dinheiro. E ainda por cima vendendo essa imagem de que o clube tá não pode. Você tem que você presidente do Santos, você tem que estar durinho, quebrado na pose de tá bonito. É isso não aí. pode, você não pode. Não é você, não é a sua pessoa, não é o seu CPF. Claro. É o CNPJ do clube. Você tem que Exatamente. zelar por isso. E que investidor vai querer deixar a imagem da empresa dele vinculada com algo que está falido? Com uma Exatamente. outra empresa, que apesar do clube ainda não ser empresa, mas é onde ele está investindo, está alocando o dinheiro dele, o investidor também quer retorno. Claro. Você Vai falou antes apostar também- no fracasso? Você falou do CG, né? Isso. Como é composto o CG? O CG é indicado pelo presidente. O presidente, se a chapa dele ganha a eleição, o presidente assume e ele monta o CG. É a indicação dele. Eram 9 membros e veio para 5? Teve alguma mudança? Ainda não. Ainda são nove? Ainda são 9. A proposta. Presidente e vice, 7 membros. É. Ah, tá. A proposta no novo estatuto agora é que se vai de Mude de 6 nove. para 3. É só Até o em Santos cima que tem disso- comitê gestor ou todos outros clubes também Tem têm? outros. Acho que tem outros. E aí, em cima disso que eu perguntei, como é formado, porque é impressionante. O presidente monta uma equipe, coloca um pessoal de confiança dele para votar contra ele, Então, ou para ser o escudo dele. De falar assim, eu votei sim, mas eles não. Então, mas será que ele monta a equipe dele? Ou ele... A indicação Não, é dele. Não, calma aí, vou chegar lá, tu vai entender. Ou ele monta a equipe dele, ou ele coloca apadrinhados políticos dele que tiveram força na eleição dele. A caneta é dele. Não, é dele, mas ele coloca gente lá de algum grupo político que levou votos pra ele? Ele escolhe. É, Pode ser. esse comitê gestor... essa ele- parte aí é difícil da gente ter certeza. Nunca caneta você vai dele. saber se foi pagamento de apoio ou não. Sim. Né? Mas, de qualquer maneira, sendo pagamento de apoio político ou sendo ele que escolheu, a partir do momento que eu te nomeio, você tem que vir comigo. Claro. Se você vai sentar naquela cadeira para vir contra, você não está vindo contra o presidente, você está indo contra o clube. Né? Então, Sim. isso aí começa a ficar muito nítido. Se numa votação você dá contra, na outra votação você dá contra... Ué, nada te satisfaz? Nada, tá bom? O mais Sabe, absurdo então- foi a renovação do João Paulo, né? Que votaram contra o aumento de salário e a renovação do João Paulo. Agora nós tivemos Bizarro, recentemente a reprovação da contratação do Luxemburgo. Quem foi a favor? Só o presidente e um membro. É brincadeira isso, Marino. Eu E não aí, engulo o que essas coisas, acontece? cara. Não dá. Independente do que cada um pense do Luxemburgo ou não, eu acho que tinham duas vantagens do Luxemburgo vir agora para esse final de campeonato. Uma que o Luxemburgo consegue dar aquela sacudida no vestiário, Ele seria esse ele cara pra realmente falar. consegue, e outra que ele faria o planejamento para o ano que vem. Ele é capaz de fazer. Aí o presidente foi lá, tratou com ele, apalavrou vergonhoso, com né? ele e levou pro CG. Recebeu uma pressão antes, né? Aí o CG Teve uma força contrária também. Aí nesse intervalo, né, nesse caminho até a votação do CG, E aí o CG não dá para afirmar, dá mas... um 4-2 nele. E aí eu te falo, tem 2 ou 3 membros do CG que foram nomeados há 3 ou 4 meses. Recentes. Como é que esse cara pode votar contra o presidente? Eu acabei de te nomear. Você pode até não concordar com o que eu estou propondo, mas aí você fala para mim, eu não concordo, eu não aprovo isso, mas Eu não vou te expor, contigo. né? Mas não vou te expor, né? Eu vou contigo porque o clube precisa. Porque isso é grupo. Isso daí é um CG, isso é uma decisão colegiada. Você pode até falar para o presidente, eu não concordo, mas o time precisa, o clube precisa, eu vou contigo. E aí também tem outra coisa. O presidente podia ter bancado.
O presidente pode bancar. Ah, pode? Acima do CG? Pode. Aí você não sabia. Ele é o presidente, ele pode bancar. Sabia dessa? Só que ele assume. Ele pode bancar. Pra mim era até... Ele poderia ser penalizado se fizesse isso. Não, nada disso. Anticonstitucional, né? É, O presidente... É que não li estatuto. Vocês né, viram mas- a ata do comitê de gestão da demissão do Lisca? Da demissão do Chumbinho? Da contratação do Lisca? Ah, foi ele, né? Cadê? Não teve. Depois que... Foi ele. Então ele pode fazer. Certo. Só que ele assume. Né? Hoje o E CG foi tá votado, completo? foi eleito pra isso, né? Hoje o CG tá completo? Não. Porque Hoje- a última que tinha saído, né? Saiu Acho que o CG faltam três nomes. Então, saiu o Sion, tinha saído o Walter Schalke. Aí tentou indicar a Valéria e foi a primeira vez que o conselho negou. Depois eu não vi mais ninguém entrando. Então, faltam 3. O CG hoje funciona com 6 membros. Por isso que é a proposta que eles fizeram para reduzir já. E aí o que acontece? Todo mundo fala que o CG atrapalha o clube, né? Então, hoje com 9 membros, o CG atrapalha o clube. No novo estatuto, eles preveem 5. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão dando ainda mais força ao CG. Porque 3-2 derruba o presidente. Diminui até A maior, democracia. se tiver mais números, mais gente, é mais fácil o presidente conseguir passar uma proposta dele. Sim. Com menos, você dá mais força ao CG. Ou seja, é mais uma mudança que está sendo proposta no novo estatuto, que não é boa, que é ruim para o clube. Tem algumas outras, Sim. mas essa é uma das propostas que é ruim. Aproveitando esse gancho, vou até fazer uma outra pergunta. A questão do novo estatuto, né? Já foi apresentado para o Conselho Deliberativo e foi aprovado pelo Conselho. Agora falta passar pela Assembleia, né, dos sócios. Mas, dentre as mudanças, tem a possibilidade de virar SAF. Né? Com a aprovação, o clube pode virar SAF na semana, no dia seguinte, após a aprovação? E com isso, você acha que tem a possibilidade de ser induzido o clube a virar SAF com outras pretensões? Já uma proposta casada, o Santos já está premeditadamente vendido? Já aproveitar o gancho em cima da pergunta do Fernando. O que você prefere? É a SAF, o clube empresa SA ou o modelo de clube? Já dá a tua opinião sobre esse assunto, por favor, Marino. Então, o que acontece? Não dá pra gente saber se já tem uma proposta, se já existe. Sempre só a opinião, né? Sem afirmação. Muito embora essa conversa de SAF no Santos já roda há mais de um ano. Né? Então, a gente sabe que um membro do CG que saiu do CG, ele é um dos cabeças da SAF do Cruzeiro e do Botafogo. Então, o cara está muito perto do Santos, né? E ele era do nosso CG. É o da XP? Então, não é difícil já ter uma proposta. O que acontece? O novo estatuto não prevê já a autorização da SAF. Ele adequa o estatuto à lei, ele permite. Sim. É isso aí, ele prepara o clube para poder receber uma proposta. E a partir do momento que está preparado, é só chegar a proposta. Chegando a proposta, o associado é quem vai votar. O associado é que define se vai virar só SAF ou não. Antes da aprovação, aí já não ainda tem uma votação. Só o presidente. Porém, o associado e o torcedor está muito carente, sofrido com esses 2 anos. Então, se chegar uma proposta e for levada, está aprovado. Então, passou o estatuto. Se chegar uma proposta, com certeza o associado ratifica. Ele vota a favor. Por quê? Porque ele entende que vindo uma proposta, o Santos virando SAF, o clube vai ficar Santos rico, né? vai ficar rico e montar um super time. Cifras. Isso não é verdade. Cifras. Coisa que não aconteceu no Cruzeiro, isso não é verdade, nem no Botafogo. porque investidor quer lucro. Quem quer título é o torcedor. Exato. O investidor não está preocupado com título. Ah, Marino, mas se tem título, tem dinheiro. O investidor, ele quer botar um jogador e vender. Ele quer fazer giro, quer fazer dinheiro. Então ele quer comprar barato, jogar. A camisa do Santos é maravilhosa para ele valorizar o ativo dele e vender. Muitos nem torcem para o clube, para o time, né? Só para deixar claro para o torcedor, né? Que acha, né, oba-oba, vamos vender.
Calma lá. Quem compra, o investidor, não torce pro time. O John Tecton né? torce pro Botafogo? Exatamente. Não, então tá é nem bom. aí pro Muitos Botafogo. torcedores não entendem isso também, que é a parte do empreendimento, e aí né? tem Do uma investimento. outra coisa. Quando você tem um presidente, você não está satisfeito com ele depois de 3 anos, você Troca. elege um outro. O Você dono. troca ele. Quando for dono, você não troca mais. Exato. Acabou a democracia. Acabou, é dele, acabou. E vou mais longe. Se esse cara que é dono resolver... Você concorda que para esse cara que é dono do clube agora, para ele é só um negócio? Quantos empresários vocês já viram fechar negócios? Se ele quiser, ele fecha o Santos. Sim. Ele fecha o negócio. Se o negócio ele achar que não dá lucro para ele, pode fechar o negócio, é dele. É o que eu penso. E também. abrindo um parênteses, o próprio Ronaldo comprou um clube na Espanha. E o clube foi rebaixado, né? Vai lá do Então, e foi rebaixado. Após o clube virar SAF. Então Agora- o torcedor agora- também tem que entender isso. Não são só cifras. Se os Você 20 vê, né? clubes Tem muitos interesses se os por 20 trás clubes disso. virar SAF, 4 vão ser rebaixados. Né? E você vê uma coisa, o Santos hoje tem uma dívida de 240 milhões, mais ou menos. Se o Ângelo for vendido agora, estão falando em 135 milhões, 140 milhões. 127 milhões, isso que você falou hoje. É metade da dívida. Ou seja, para que SAF? A pergunta é, para que SAF? O Santos não precisa de SAF nesse momento. Então, mas A a, SAF é- a dúvida do torcedor, pegando o seu gancho, é 127 milhões, paga metade da dívida. Mas como trazer dinheiro, como ter um time forte não sendo SAF? Isso que a galera quer entender. Como fazer um time forte? Vai ter que entender de Você precisa futebol. investir. Você precisa Não, mas investir com que dinheiro? Da onde vem essa receita para poder investir? Da onde vem a receita de todo o clube. Cota de televisão, marketing, Patrocinador máximo. patrocinador, Ingressos, bilheteria, da onde vem a receita. O Santos tem... Você sabe quanto foi a receita do ano passado do Santos? Não. 408 milhões. 400, entraram no cofre do Santos 408 milhões. Então, você tem que conseguir equilibrar as coisas. O Santos vive um fantasma da dívida. Né? Essa dívida ela foi feita ao longo de 110 anos. Ninguém vai pagar ela em 2 ou 3. E o presidente não tem nem essa obrigação. A obrigação que o presidente que assume o Santos tem é de manter um equilíbrio, ter time competitivo e ir diminuindo a dívida. Quanto diminuir a dívida? Quanto der. Tem que ir pagando, tem que ir pagando. Mas eu não sou obrigado a quitar a dívida em 3 anos. Ou diminuir ela pela metade em 3 anos. Não, você tem que ter a capacidade de manter o clube funcionando. Quando eu digo funcionando é porque tem dívidas que param o clube até. Sim. Então você precisa conseguir manter o clube funcionando e ter time competitivo. E aí os meandros, os meios do futebol ali, você consegue trazer jogador sim. Dá para trazer jogador. Né? Não dá quando você dá uma declaração que diretor Quebrado. de futebol não serve para nada. Clube tá Quando quebrado. você fala que empresário de futebol é tudo pilantra. Quando você fala que futebol quando você dá umas declarações infelizes, aí você fecha as portas do futebol. Né? Ah, mas as declarações são corretas, são honestas, são dentro do que é honesto para um clube. Ok, eu não estou defendendo falcatrua. Eu estou dizendo que algumas coisas você não se fala. Sim, lógico. E outra coisa, se você sentou naquela cadeira de presidente de um clube de futebol, porra, você já sabe o que é o futebol. Tem algumas coisas que são, né, mas a caneta é sua. Você não precisa aprovar tudo. Se você achar que uma coisa é ruim, que vai lesar o clube, você não assina. Claro. Você não faça. Agora, você fechar as portas para o mundo do futebol, que é quando você dá esse tipo de declaração, você fecha a porta. O empresário fala, eu não vou lá. Tem muito empresário que traz jogador para o clube por um preço menor para ir poder ganhar na saída. Que é natural, é negócio. Normal. Se negócio. você não tem dinheiro para comprar, você aceita. Você traz... O empresário é o quê? É um vendedor. Ele tem um produto e ele te Ele precisa da vitrine. Ele precisa da vitrine. Você traz o produto dele, E coloca... o põe a Santos camisa. é uma baita vitrine mundial. É o que o torcedor santista ele ficou muito traumatizado com o empresário que traz o cabeça de bagre, né? Aí ele põe no clube grande o cabeça de bagre dele e vende por um preço de bala, né? O Ele fala, Santos pô, não cabeça contrata. de bagre não, jogador bom. Qual O valor- aquele do Flamengo lá, Lucas?
O É que foi pro Lucas? Lyon. Foi pro o Lyon? volante lá, o... Jean Lucas. Lucas. É brincadeira. O que o Flamengo faturou só por ele vestir a camisa do E Santos. não tinha nenhuma cláusula que o Santos Brincadeira. O Santos não ganhou ganhava nada. vitrine, né? Agora, igual o Janocelo, o valor absurdo. Por 12 milhões. 12 milhões 12 milhões. por 60%. É vergonha, Ferroviária, vergonha. O Santos foi uma vitrine, pô. Com todo respeito, quem é Ferroviária pra Ele vai exigir... comprar, hein? Pode esperar. eles falaram, ele deu uma declaração falando que ia comprar. Agora chegou a Ô, Marina, hora. É só para aproveitar o gancho que a gente entrou num assunto interessante. A gente está falando da dificuldade de captar recurso. Estádio, torcedor, é uma fonte de recurso alternativo para todo clube, independente do patrocinador. O próprio torcedor também financia o clube, né? E o Santos, toda vez quando joga na Vila, praticamente paga para jogar na Vila. A questão da renda final, né, do lucro, às vezes até prejuízo. Enquanto os nossos rivais, quando jogam em casa, faturam milhões. Em cima disso, você que foi candidato à presidência, você acha interessante o Santos jogar em São Paulo, justamente em estádios que têm capacidade maior, e com isso o retorno financeiro que o Santos precisa de dinheiro, seria maior? Sim. Acho que tem que jogar fora. Isso tem que ser planejado. Claro, contra uma Havaí da vida, Você uma precisa planejar Juventude. isso no início do ano. Você vai jogar Copa do Brasil, você vai jogar Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, pelo menos. E alguns anos Libertadores. Mas esses 4 campeonatos você vai jogar. Então você pode planejar. E o Santos joga mais ou menos 70 jogos por ano. Eu quero começar dizendo que você precisa conhecer o seu produto. Quando você é o presidente. Quando você vai planejar aquilo, você precisa conhecer o seu produto. Então você precisa saber quantos jogos o clube faz por ano. 70, mais ou menos. Jogando esses campeonatos. Quantos é mando do Santos? Metade, 35. A outra metade é fora. Então você manda em 35 jogos. Pega esses 35 jogos. Quantos que do brasileiro? 18 são seu. 19 são seu. Quantos quer ser na Copa do Brasil? Quantos quer ser na Sul-Americana? Quantos quer ser no Paulista? Já pega e planeja. Se dos 19, vamos falar do brasileiro, 19 são do Santos, quantos jogos desses 19 eu vou mandar fora? Sim. Peneira 5. os adversários, né? Dá uma 5 eu vou peneirada. mandar fora e 15, 14 na Vila? Tá bom. Já olha quais são os adversários que você vai mandar fora. Já planeja antes, que aí você tem tempo de conversar com a Polícia Militar de São Paulo, com Rede Globo, com tudo, ver onde vai jogar, né? E aí você tem como planejar. E aí você vai buscar, você vai atender outras praças esportivas, ou você vai atender torcida de fora, você vai ter mais público e dá para fazer. Criou-se uma guerra em torno disso e não tem que ter guerra nenhuma, é só planejar essa operação, é uma operação. Como dizem, Santos é do mundo, né? Também o torcedor tem que entender isso. Tem que não entender, é só a baixada. não tem problema. E dá para fazer, sabe? E eu vou te falar que você não vai ficar... O Santos não vai ficar rico jogando fora, não é isso. Não, tá? mas é só alternativas, Se você né? também... Aí eu falo de conhecer o produto. Historicamente, o Santos não tem receita de bilheteria. Não teve com o Pelé, não teve com o Neymar e não vai ter. Mas dá para ganhar mais do que ganha. Dá para otimizar isso e ter mais lucro que tem. Dá. E atender também o torcedor de fora, que também merece ser atendido. Tá? Agora, você precisa saber aonde que você é bom. Né? Quando você tem um comércio, o que eu sou bom nesse comércio? O que eu vendo bem aqui? Né? E o que o Santos é bom historicamente? O que é? Vender jogador. Fabricar jogador e vender jogador. Renda. O Santos não é bom de bilheteria. Então, Mas o Santos não é bom de bilheteria porque o Santos não tem um estádio atrativo hoje. Porque muita gente fala que o torcedor hoje não é que nem o torcedor antigamente. O torcedor de hoje, ele gosta de um show business, ele quer um negócio mais evoluído. A Vila, a gente sabe que é um modelo de estádio ultrapassado. E aí já vai a pergunta, já emendando em toda a tua resposta no que o Fernando te perguntou. Hoje, construir uma nova arena em Santos, a gente consegue colocar 30 mil torcedor? Porque eu acho que essa arena em São Paulo, ela coloca 25 mil todo jogo lá. Então, aí vou responder em duas partes. Quando todos os estádios eram iguais, quando os 4 grandes de São Paulo tinham o mesmo nível de estádio, a gente já não era bom de público. Tá? Mas era um alçapão, né? Então, não é porque os caras têm arena que eles são bons de público. Eles já tinham público.
Os Gambá já faziam um inferno no Pacaembu. O Palmeiras já fazia um inferno no Palestra, né? E a gente não fazia um inferno na Vila. Fazia um clássico, em jogo decisivo, mas não normal, né? Então, não é por causa das arenas que os caras botam esses públicos. Claro, a arena melhorou muito, porque a arena dá um conforto e aumenta o ticket médio dos caras. O torcedor, então a renda, mas também tem o custo, né? Tem o custo da operação. Não é tão... Você vê 3 milhões, não entrou 3 milhões no cofre do clube, não. Tá? Agora, com relação a onde tem que ser a arena, essa questão de arena tá sendo prevista para Santos, não é escolha do Santos, é escolha da W Torre. Sim. A W Torre é quem quer fazer a arena em Santos. Eles não querem fazer em São Paulo. Por quê? Porque eles entendem que a arena tem o lado multiuso, tem o lado dos shows. Ele já tem um produto lá. E ele já tem lá. Ele já tem um produto campeão, que é o que a gente falou agora há pouco, então, que é o investidor. Ele quer fazer vender outro em São Paulo. Ele não quer ajudar o Santos, ele quer vender o produto dele. Não mas ele vai colocar o dinheiro, não vai investir, não vai... Então, eles querem aqui. Né? Sim. Quando começou a arena no Santos, tinha uma outra proposta para Ponte Preta. Porque a W Torre queria fazer um circuito. Quando trouxesse os shows, passava por Santos, São Paulo, Campinas e no Rio de Janeiro, que eles queriam no Vasco. Então eles queriam fazer um circuito para eles terem o show deles otimizado, né? Isso para 35 anos. Então a discussão nem é se a arena é melhor em Santos ou em São Paulo. Sim. O investidor quer fazer em Santos. Então, aí acaba, essa é exclusiva para o corneteiro, hein? Informação exclusiva, bem interessante. Acaba a discussão, porque é onde eu quero pôr meu dinheiro. Sim. Em São Paulo eu não ponho, né? Sim. E aí, essa arena começou a história com 250 milhões e hoje já está em 400 milhões. Hoje, eu já não aposto tanto nessa arena. Opa. Quando nós recebemos no conselho, no final da outra gestão, nós recebemos a primeiro projeto, tudo, e o Walter Torre estava vivo, né? Foi ele que apresentou e infelizmente ele morreu de Covid. Ele queria ir em Santos porque ele era santista, inclusive. Encabeçou mesmo, né? De fato. Com a morte dele, não tenho a dúvida que deu uma esfriada. Dificultou, com né? certeza. Mas não me fala isso que eu fiquei até triste, cara. Meu sonho é o time ter uma arena, cara. E em cima disso, eu sou torcedor comum, vou dar minha opinião. Eu acho que essa nova arena na Vila não vem. Essa é minha opinião. Tem muitas coisas por trás, legislações na cidade, o bairro. Eu acho que não é uma coisa simples. Olha, eu tenho algumas informações de bastidor. Muita ilusão. Que fala que em torno da Vila são 41 leis que precisam ser mexidas na cidade para poder mexer no estádio. Então não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa simples. Enquanto torcedor... Mais uma notícia boa. Eu não sabia coisas parecidas, né? Que sabia que era uma dificuldade. A proposta minha de opinião emenda é que não vem. do Ademir Quintino lá sobre a lei de viabilização. Lei de Vila Belmiro, né? Isso. Então, essa é uma proposta que ele tinha enquanto vereador, né? Ele quando ele assumiu a cadeira recentemente, uma semana, né? Alguns dias, né? Foi a primeira coisa que ele protocolou. Ele deu a entrada. Né? Isso. Mas a gente sabe que muito sem estar político. lá, fica difícil de fazer andar, né? Vamos aproveitar agora, que agora tá chegando o barulho dela, Fernando. Opa, que beleza! Ela está de volta, ela tá chegando a hora da corneta. A gente tava com saudade dela. Torcedor, ele manda, né? Ou torcedor, algum telespectador assíduo, alguém que participou, manda aqui um vídeo pro nosso programa, né? Mandando uma pergunta pro convidado, especial para você hoje. Então vamos dar uma olhada no quadro A Hora da Corneta agora. É isso aí. Alô, meu povo! Alô, todos os internautas aí que estão ligados no programa Corneta Santista. Um grande abraço ao Edson Fernando, que conduz o programa com maestria. Eu já tive o prazer de estar 2 vezes aí e eu quero voltar pela 3ª, 4ª, 5ª e muito mais, hein? Porque o programa é nota 1000. Aqui quem fala é Vilmar Calomino, o repórter alvinegro do Santos Futebol Clube e embaixador do clube na cidade do Guarujá. Eu fiquei sabendo que o meu grande amigo de infância, o Rodrigo Marino, vai estar presente aí. Rodrigo, atualmente você conseguiria pagar as contas do clube e colocar um time competitivo para disputar em todos os campeonatos a ponta da tabela, não lá embaixo, como está acontecendo sempre para não cair? Me responda, Rodrigo Marino, meu grande amigo, um forte abraço e saudações alvinegras a todos vocês.
É isso aí, Rodrigo. A gente voltou aqui com a Hora da Corneta, né? Queria agradecer demais ao Vilmar Calomino, ele que mandou aqui o vídeo pro Hora da Corneta, né? Ele pergunta aqui para nós, em especial para você, né? O que você acha? Como é que você conseguiria pagar as contas do Santos, né? E manter também um time competitivo caso você fosse o presidente do clube aí? Primeiro, mandar um abraço pro Vilmar, amigo de infância, realmente. E como presidente aqui da Embaixada, tem feito um trabalho bem bonito aqui, bem encorpado, e me falou que está com alguns projetos e que por ano que vem tem novidade. Só espero que, Vilmar, as suas novidades não são iguais às que a gente está recebendo aí no Santos, não, né? Pelo amor de Deus, cara. Vende o Diogo, mas traz um cara melhor. Agora vamos lá, respondendo a pergunta dele. Como fazer para você ter um time competitivo e pagar as contas? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Primeiro que a diretoria assumiu o clube e ela tinha um time competitivo. Tanto tinha que a gente bateu o vice-campeão da Libertadores. Esse era um time competitivo. Era um time que estava muito judiado, muito sofrido, pagamento atrasado e tal. O humor dos jogadores, os jogadores não estavam satisfeitos. Mas o jogador não é bobo. Quando entra uma nova diretoria, eles esperam para ver de como vai andar essa diretoria. Então o Santos já tinha um time competitivo. É que o Santos se desmanchou o time competitivo. Mas já tinha. E quando eu falo que uma coisa é ligada na outra, porque se você tem time competitivo, você avança nos campeonatos que você disputa. Você avançando Copa do Brasil, você avançando Sul-Americana, você fatura. Você tem retorno financeiro. Então é dessa maneira que você consegue ter um time competitivo e também pagar as contas. Claro, você precisa fazer a lição de casa, você precisa diminuir um pouco a folha de pagamento, você precisa fechar algumas torneiras do clube que, por vezes, estão ali jogando recurso pelo ralo. Mas não desmanchar o time. O time é a razão de existir do clube. Então, você tem que ter time competitivo. Muitas vezes, você precisa investir, gastar na frente sem ter, e aí você é presidente. Você se vira para arrumar o recurso, né? Se você sentou naquela cadeira, e assim... Aquela cadeira traz o recurso, tá? Eu sentado lá, você sentado, o Vilmar sentado, a cadeira traz o recurso. Porque é o Santos Futebol Clube. Você busca investimento, investe, traz jogador, deixa o time competitivo e busca na frente o resultado. Você investe e com certeza volta recurso. Mas vai ser campeão de tudo? Não. Mas você vai avançar nos campeonatos. Bater campeão é outra história, todo mundo quer, só um vai ganhar, mas você chega na frente nos campeonatos e com isso volta dinheiro. E aí você vai amortizando as dívidas. O importante é que a gente tem que ter uma coisa na cabeça. São 110 anos que o Santos está fazendo uma dívida. Nenhum presidente tem que pagar essa dívida em 1, 2 ou 3 anos. Tem que amortizar. Tem que conseguir amortizar gradualmente a dívida. Tem que estancar isso aí, né? Primeiro estancar, equilibrar o clube, né? Um mês tem que caber dentro do clube, você estanca a sangria. E aí depois você vai amortizando. Se você amortizar em 10 anos, tá excelente. Ou seja, um presidente só não vai pagar a dívida toda. E ele não tem essa obrigação de pagar a dívida toda. Ele não vai. Não tem que pagar, ele tem que ir amortizando... E o próximo que suceder ele continuar nessa mesma linha. Se a gente tivesse uma safra muito boa, né, para ser vendido. Aproveitando, o Rodrigo, queria fazer uma pergunta sobre a mudança do estatuto. Dois pontos ali, além da SAF, né, que vai ser proposto. Eu sou totalmente contra, exatamente por causa disso. O Santos o torcedor é dono do clube, mas do direito ao voto, que hoje é de 1 ano, que vira para 3 anos, e o número de conselheiro, né? Também diminui praticamente pela metade, né? Qual a tua opinião sobre isso? Então, eu acho que durante o programa já falei de SAF e acho que já deu para ver que eu sou contra a SAF. Sim. Né? Eu sou contra a SAF por alguns motivos. Primeiro, porque é um modelo muito novo ainda. SAF chegou no Brasil agora e quem foram os times que adotaram esse modelo de SAF? Foram times que não tinham mais para onde correr. Né? Eram times que estavam de verdade quebrado, falido e não tinham jeito. Então você pega um Cruzeiro que estava indo para a 3ª divisão. Você pega o Botafogo que estava muito mal das pernas. Acho que o Vasco também
São times que estavam muito mal. E essa não é a realidade do Santos. E não que é. oscilam até a série, né? Série A, Série B, são clubes que precisam... Não é e aí outros times também de Série B, de Série C, também pegaram o SAF. Não é a realidade do Santos. E por ser um modelo muito novo, nós podemos esperar. O Santos tem... pode estar perdendo a oportunidade da SAF. Não tem problema. O Santos é tão grande que outras oportunidades virão, né? Quando o investidor vem para a SAF, ele está comprando a história do time. E o Santos é a maior história do futebol do mundo e vai ser eternamente por causa do Pelé. Exatamente. Então, se perder agora, na frente vem outra. Proposta de SAF para o Santos sempre vai ter. Então, dá para a gente esperar os outros times passarem um pouquinho por isso, pela experiência. A gente vê como se comporta e depois, mais para frente, se for o caso... eu penso também. Se for o caso, aí faz uma SAF. Não é momento agora, não é momento. O torcedor se ilude que um investidor que faça SAF vai montar um super time. Não é verdade. Com relação a outras mudanças, por exemplo, tem essa mudança da redução de 300 conselheiros para 150 conselheiros. Isso daí, se você olhar por um lado, é vendido que 150 enxuga o conselho, agiliza a tomada de decisão. Bobagem. Aonde tem 150, onde tem 300, hoje ainda por cima o Conselho do Santos funciona online. Pode ter 1.500, não tem problema nenhum, é online. Todo mundo entra da sua casa. Né? De 300 conselheiros que o Santos tem, sabe quantos tem presencial em cada reunião? 40. O resto está tudo online. Então não precisa diminuir. Agora, vai diminuir, sabe o que vai acontecer? Vai precisar de menos número de pessoas para montar uma chapa para concorrer à eleição. Sabe o que vai acontecer na próxima eleição? Vai ter 15 chapas. É a lógica. E aí, tendo 15 chapas, favorece quem? Quem está no comando. A situação. Isso aí. Tá? Mas aí, eu não estou nem preocupado com a situação que é favorecida. Eu estou preocupado que quando você pulveriza desse jeito, você forma muitas correntes políticas no clube. E aí o clube sente essa política. Entendeu? Sim. Não é nem porque se a situação quiser se eternizar no poder, não tem problema. O problema é que você abre chance, abre espaço para ter 10, 15 alas políticas. E as correntes políticas, muitas correntes políticas, atrapalham o andamento do clube. Aproveitando a oportunidade, é verdade, a gente chegou uma informação, é verdade que houve uma reunião aí dos últimos presidenciáveis com a atual diretoria para poder mostrar um apoio, não, uma ajuda, né? Tentar melhorar esse momento do Santos. Houve isso mesmo, Marino? Houve. Nós procuramos o presidente dia 26 de setembro, uma segunda-feira, um dia antes do jogo do Atlético Paranaense. E fomos levar nosso apoio para ele no que ele quisesse. Né? Sentamos na frente dele e falou: presidente, a situação não está boa, a tabela não está boa, a tabela está complicada, está difícil. O que o senhor precisa de ajuda? O que o senhor precisar, estamos aqui para lhe oferecer. Obviamente que a gente não tem legitimidade para tomar ação nenhuma dentro do clube. Então a ação que a gente podia ter era um bate-papo. Sim. Era sugerir algumas coisas, era assim como eu sugeri a ele que... Eu falei: presidente, o senhor precisa de um treinador, de um diretor de futebol e de um estatutário, de um CG aqui no CT para ontem. O senhor não pode ficar aqui no CT despachando como diretor de futebol. O senhor precisa, para ontem, tomar essa atitude, trazer isso. Não, mas não precisa agora, vamos... Eu falei: presidente, precisa alguém planejar 2023. Já traz um técnico agora para ele se ambientar com o grupo, para começar 2023 já ambientado com o grupo. Então nós fomos lá para levar esse tipo de apoio, esse tipo de sugestão. Ele nos recebeu, ficamos 2h30 lá, ele mostrou para nós todo o trabalho que ele está fazendo. E o importante é que fique claro que não é por conta de política que o trabalho dele não está acontecendo. O presidente está com uma situação que poucos presidentes eu vi terem no Santos. Não existe oposição. O Santos hoje não tem oposição. Porque oposição... Está trabalhando do jeito dele mesmo, né? Oposição o quê? Um programa, alguém que vai num programa, fala uma opinião? Isso não é oposição, isso é apenas uma opinião. O meu comentário, depois eu ia fazer até uma pergunta, né? Que o problema que a gente vê, torcedor de fora, é que parece que não tem muito problema externo politicamente. Mas
acaba se tornando um problema político interno. E acaba sendo criado muito problemas políticos internos que até mesmo o CG, ele que indica e as pessoas acabam saindo. Ele tem cadeiras vazias, né? Hoje. Tá com 3 cadeiras vazias. Como uma coisa que é ele que indica, né? A gente está falando do Santos. Né? A gente está falando até do Zanocelo da Ferroviária, com todo respeito, né? Portuguesa Santista. Com todo respeito também, mas é o Santos. Isso é inadmissível. Eu acho que até devia ter mais pressão dos conselheiros também, porque parece que ele desconfia da própria sombra. Os técnicos, ele já falou que não entende, mas os diretores não param com ele também. Se ele não tem tanta pressão externa, por que o interno é tão conturbado? Então, o que acontece? Essa diretoria elegeu a chapa inteira dela. Eles fizeram 100% do conselho. Num primeiro momento, eles comemoraram, acharam graça. Mas isso enfraqueceu o conselho do clube. Por quê? Porque tem ali, no mínimo, 150 conselheiros de primeiro mandato, com 150 marinheiros de primeira viagem. Renovou, né? E todo mundo um dia foi de primeiro mandato. Eu tive 5 mandatos e um dia eu fui de primeiro mandato. O primeiro mandato você está conhecendo o conselho, você está vendo como funciona aquele órgão, né? E você pouco opina. Ou você opina porque você tem a palavra, mas você não sabe os caminhos, não sabe os trâmites. Então nós temos mais da metade do conselho de primeira viagem. Ou seja, nós não vamos ter um conselho ativo. Por quê? Porque eles estão em período de aprendizado até. Na segunda, terceira gestão, o conselheiro está começando a tomar um corpo, saber como caminhar dentro do conselho. Só que aí no primeiro agora os caras já querem mudar todos os estatutos. Então, então de primeira viagem a gente já vai para um estatuto novo. Isso é que eu estou falando. Com mudanças consideráveis. Isso que eu falo que é perigosíssima essa mudança do estatuto, porque é uma mudança de estatuto radical, feita, muito grande, feita por conselheiros de primeira viagem. Quem analisou isso daí? Foram conselheiros de primeira viagem. Não diminuindo nenhum deles. Não indo, sabe? Mas são de primeira. Eles não têm bagagem, não têm experiência que precisa ter para tomar uma atitude tão grande dessa de mudar um estatuto. Outra coisa, na última gestão, o conselho mudou e adequou o estatuto ao Profut. Foram contratados 2 escritórios especializados em estatuto de clube. Foram mais de 50 reuniões realizadas para chegar no modelo. Agora não teve nada disso. Foram só... Imagina, na outra gestão, 2 escritórios, era um conselho parrudo, um conselho experiente, mais de 50 reuniões. Nessa mudança de estatuto agora, metade do conselho é primeiro mandato, não teve escritório especializado apoiando nada e está se propondo mudanças grandes no estatuto, né? Então, veja como é perigoso isso. E esse preço que está pagando é o clube. Vai pagar na frente. O presidente não tem oposição de fato, que não tem nem muita manifestação, né? Você foi concorrente, né? Você disputou com ele, mas a gente não vê uma oposição forte ainda, né? Que vem muito a público para falar dele, para falar da gestão, falar da política, e mesmo assim o Rueda se complica muito aparentemente para nós torcedores. Ele não tem tanta pressão, mas ele deixa escapar também oportunidades que para o clube seria interessante. Mas você teve sabe uma situação até do suposto empréstimo que o Marcelo Teixeira iria fazer para ele. Não estamos falando de política aqui, eu estou citando uma situação que foi ventilada, né? E ele não aceitou, sendo que o clube, que ele cansava de falar que o clube estava quebrado, precisando de dinheiro, seria uma situação de investimento com custo barato, porque eu acho que nem teria juros, ou o juros seria mínimo, como foi o empréstimo dele mesmo, né, que ele fez para o clube. O dele, ele aceita. O de terceiros para ajudar o clube, que é mais importante do que é ego de qualquer presidente, né? E não foi aceito, não foi pensado no clube. Porque ele queria, como foi ventilado, por um outro caminho, que entrasse no clube. Por que tem essa dificuldade, já que não tem tanta... Será que não é falta de oposição? Por isso que essas coisas ocorrem na gestão Rueda?
Então, mas você sabe por que a oposição... E aí eu não chamo nem de oposição. Os candidatos que perderam a eleição, eu não considero eles oposição. Eles perderam, então fora, são associados, eu não sou oposição de nada. Mas você sabe por que os candidatos que perderam estão calados? Porque a gente vê uma gestão com tanta dificuldade, a gente vê um time tão fraco, que qualquer coisa que a gente começar a falar pode atrapalhar ainda mais. O que já está ruim, se a gente começar a reclamar, talvez a nossa voz vai soar um pouco mais alto por ter sido ex-candidato e pode atrapalhar o clube. Então, eu acho que a postura dos ex-candidatos, ela está muito honrosa. De não tumultuar mais o ambiente, tumultuar ainda mais. Tudo bem, já mas está tão ruim. Mas o Rueda não aceitou uma parceria que poderia ter surgido, né? E o Santos pagou por isso. 2 anos lutando para não cair no Paulista, para não cair no Brasileiro. O torcedor não aguenta mais isso. Mas aí e teve a oportunidade de mudar o cenário. Esse julgamento quem tem que fazer é o torcedor e o associado. Exatamente. Esperar os 3 anos, né? Não tem jeito, né? Veja mas que o clube está pagando esses 3 anos, for né? regime... Então, mas é o que ele falou, é o que a torcida escolheu no momento para ser o presidente do clube. Enquanto tiver o regime ele tá fazendo o que ele acha de certo. eleição, o associado tem chance de mudar. Na hora que ele traz a SAF, não tem mais chance. Tá? Sábado era a oportunidade da torcida reclamar e a torcida saiu. Né? Até a torcida organizada tá quieta, né? Então, até o torcedor comum. Ninguém vaiou, ninguém... o pessoal se acostumou, né? Então ficou satisfeito. A gente tá chegando ao final do programa, a gente queria agradecer demais, Rodrigo Marino, a tua presença aqui, cara. Pra nós foi um marco aqui no Corneta Santista, né? Trazer um presidenciável, né? Que, ficou em 2º lugar, né? Atrás só do presidente atual, né? Um cara que pelo menos demonstrou, pelo menos pra mim, na época da eleição, agora aqui o contato direto, né, no programa aqui, com ideias claras e objetivas sobre o que pensa, sobre o momento do clube, né? Então, acho que é importante pro torcedor, pro amigo que tá em casa, né? A gente fala aqui pro corneteiro, porque esse programa aqui, ele é pro torcedor comum. É aquele cara que assiste o jogo da arquibancada, o cara que assiste o jogo de casa, da televisão. É o cara que é torcedor a todo momento, que ele tá insatisfeito com o momento do Santos nesses últimos 2 anos, né? Então a gente tá olhando isso e com preocupação, porque a gente não vê uma luz no fim do túnel. E parece que é uma agonia que não tem fim, né? Então a gente queria te agradecer por todas as explicações dadas, a tua visão clara sobre diversos aspectos aqui do clube, né? Administrativamente, dentro do campo. Então, tá convidado, quando quiser voltar, fica à vontade. E saber que eles até atuaram, né? Em setembro, Tentando ajudar, né? Tentando ajudar o clube. Bem interessante também. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês aqui. Como eu falei no começo, sempre um prazer falar do Santos. Realmente a gente ficaria aqui muito tempo, 3, 4 horas discutindo o Santos aqui, tranquilamente. Dizer, quem for assistir esse programa, está marcado para o dia 6 de novembro agora, a Assembleia Geral de Sócio para aprovação ou reprovação dessa proposta do Estatuto do Conselho, tá? Pelos motivos que eu explanei aqui, que foi um estatuto montado, uma proposta montada muito rápida e por um conselho muito novo, sem experiência, sem apoio jurídico de escritórios especializados, e tem ali contemplado algumas mudanças que são muito grandes para o clube e que podem trazer na frente resultados que o associado não vai gostar, né? Então, que o associado olhe isso com muito carinho, com muita tranquilidade, analise muito, porque ali tem mudanças muito, muito significativas. E o momento do Santos já não está bom, não, né? é nada bom. Não é nada bom e pode piorar, tá? Então, que o associado faça ali a sua interpretação, faça, né, a sua escolha, mas que olhe com muito critério essa mudança que está sendo proposta. E fico à disposição para retornar quando vocês convidarem. Estou à disposição. Será convidado, com certeza. Diogo, obrigado pela participação no programa de hoje. Sabe que a embaixada vai estar sempre com a gente aí, ou você como torcedor, porque é um amigo nosso também. Está sempre convidado para o Corneta Santista aqui. Obrigado, irmão, pela participação aqui. Cara, obrigado pelo convite. Obrigado aí, Rodrigo, por deixar bem claro aí. A gente que é de fora, né? A gente não tem essa visão, você como conselheiro tanto tempo lá. E é um prazer sempre participar do Corneta. Pessoal, um abraço aí pro Grupo Santos Sempre Santos.
Não vou falar nada. Fernando, obrigado. Mais um programa juntos, né? Show de bola. Rodrigo Marina aqui, presença ilustre. Maravilhoso. Rapaz, candidato à presidência do Santos, né? Na última eleição. Né? Todos os convidados que já vieram aqui, a gente agradece demais, né? Semana que vem virão outros. Presença do Diogo. Obrigado por toda a ajuda. Rodrigo esclareceu bastante pontos aqui, né, Rodrigo? E o Rodrigo veio, né? Não fugiu de nenhuma pergunta. Recebeu todas as cornetadas numa boa, né? E engrandeceu muito o nosso trabalho. Obrigado por participar desse projeto. Está crescendo cada vez mais. E assim, a ajuda da sua participação, do Diogo, do Edson, Wanderson, está na equipe. Nossa César, Giovanni, todo o pessoal do grupo do Corneta. Vamos, todo mundo junto, né? Avançar cada vez mais e tornar esse programa um sucesso e que ajude cada vez mais o nosso Santos Futebol Clube. Vamos deixar de dar também um recadinho para algumas pessoas que são muito importantes para nós aqui no programa, né? Te agradecer o Guga, né? Que é o Guga, um matador de gambá, que tá sempre curtindo as nossas postagens lá. Interagindo com a gente. Deu uma moral para nós, humildade. mandou vídeo pra gente. Agradecer também o Noronha, do canal Eu Vim de Santos também, que também deu uma moral pra gente, entrevistou. Um tal de Quintino, né? Ah, tal de Quintino, né? Ele também mandou um vídeo aqui, pô, a gente é fã do Quintino no nível máximo, assim, Ademir, cara. abraço. Ademir Quintino, show de bola, obrigado. Agradecer ao Nelsinho Filho aqui na Onda do Esporte também, que deu uma moral pra gente bacana. Junto com o né? Felipe Mendonça. Junto com o Felipe Mendonça, o Will Diego 10 também. O Will Diego 10, show de bola, também encontrou a gente lá nos arredores da Vila Belmiro e deu uma baita moral pro Corneta Santista. Tem muita gente que, pô... Nos atendeu muito bem. A gente é fã desses caras e agora os caras também estão dando uma moral pra gente. Então, pô, a gente fica muito satisfeito, muito feliz com o programa, né? E com a dimensão que tá tomando isso. Isso é o futebol, gente, a interação. Quem diria, né? Torcedores comuns, né? Sem muita Isso aí. Os nossos apoiadores, né? Tá passando na tela aí do programa, né? Que é o Mini Mercado e Padaria do Drios, que é do nosso amigo Andrews lá. Show de bola. Sempre presente com o Corneta. Pô, demais. Sempre presente. Já participou de vários programas. Sofreu Agora, comigo Sonho e Doce Aline Oliveira no Instagram. Né? Show de Ele bola. e o Diogo estavam no último jogo contra o Sonho e Corinthians, né? Frigo demais. Sonho e Doce da Aline Oliveira. Isso. Super recomendo. Fala aí, Diogo. É fera demais, né? Fera. Segue lá no Instagram, lá, Sonho Doce. Lá na Praia Só Grande. Entrega em qualquer lugar da Baixada? Qualquer lugar da Baixada. Pelo amor de Deus, dá essa força pros apoiadores do Corneta aí, que a gente só tem a crescer. E qual é a página dela? É só Instagram? Sonho Doce já aparece lá no primeiro. Lá. Aline Instagram. Oliveira. Isso. Instagram. Tem site. No Facebook também. não, Facebook, só Facebook importante. e Instagram. Facebook, Instagram. Gente, é isso. Vamos fechar o programa de hoje. Muito obrigado, amigo corneteiro. Fique com Deus. Curta, compartilhe, deixa seu comentário. Mande vídeos para Hora da Corneta. Tamo junto. Grande abraço e valeu.